Bem-vindo a mais uma aula, a segunda aula, e nessa aula você vai entender por que a sua presença pode estar sabotando a sua venda, sem você perceber. Você fala uma coisa e o seu corpo mostra outra. Você já se perguntou por que atrai clientes incríveis que não compram? Ou pior, aqueles que demonstram total interesse, pedem detalhes, elogiam sua entrega, negociam com cada etapa e no final desaparecem? Esses são os pseudos clientes. Eles orbitam sua proposta, mas nunca se tornam clientes de verdade. E isso é exaustivo. Impecável é o seu conteúdo, mas a sua presença esteja criando um ruído, talvez. Existe uma diferença entre comunicar e ser lido. E o seu corpo está dizendo o tempo todo aquilo que você ainda não percebeu. O seu corpo é sua mente visível, ele revela com precisão seus medos, suas tensões, seus bloqueios e também sua força. Enquanto você fala com técnica, o seu corpo fala com verdade e o cliente sente. Ele não precisa entender de análise corporal. O cérebro dele inconscientemente lê sua estrutura em segundos e decide se confia ou não. Agora você vai entender como a presença sabotada se manifesta em diferentes estruturas e talvez em uma delas você se veja. O primeiro é o observador. Traços físicos: cabeça alongada, olhos grandes com olhar vago, costuma usar óculos. Corpo mais estreito, ombros caídos. A sabotagem dele é a dispersão, evasão do olhar, pouca vibração emocional. Ele transmite a seguinte informação: prefiro não ser percebido. Agora, se você se identificou com esse cliente se comportando assim, você talvez é uma pessoa que analisa, escuta, observa, mas não reage, parece ausente. E o vendedor não consegue decifrar se você está interessado ou desconectado. Agora, quando você é o vendedor que tem essas características, o seu cliente percebe: essa pessoa está aqui, mas não está comigo. A conexão não acontece e a venda não fecha. Quando você entende o seu padrão de funcionamento, sua presença começa quando você se permite existir por inteiro. Efeito emocional no cliente: ele sente presença real e escuta e muda a sua postura e cresce a confiança em você. Agora, nosso segundo personagem, o adaptador. A ansiedade de ser aceito, traços físicos: rosto redondo, olhos grandes que ficam pequenos quando sorri, fala expressiva, presença afetiva, sorriso fácil, geralmente tem movimentos suaves e acelerados. Qual que é a sua sabotagem? Fala demais. Tenta agradar, entrega antes de ser valorizado. Ele transmite a seguinte informação: me aceita, por favor. Agora, se você se identificou com esse caractere, você, como cliente, se comporta assim. Você interage, mas elogia, demonstra empolgação e não se sente emocionalmente acolhido, desiste da compra sem aviso. Agora, você é o vendedor que tem essas características, o seu cliente percebe: ele precisa da minha aprovação. E isso gera insegurança na negociação. Quando você entende o seu padrão de funcionamento, você vai se surpreender com o que pode fazer quando para de se adaptar e começa a se posicionar. Efeito emocional? Ele percebe firmeza e começa a seguir sua condução. Terceiro, o estrategista. Como é o físico dessa pessoa? Rosto anguloso, queixo marcado, mandíbula proeminente, olhar penetrante, tórax mais largo que a base do corpo, formando meio que um triângulo invertido. Qual é a sabotagem dele? Discurso técnico, controle absoluto, pouca abertura emocional. Ele transmite a seguinte informação: eu estou no comando, mas não deixo ninguém se aproximar. Agora, se você se identificou com esse caractere, você, como cliente, se comporta assim. Você avalia cada argumento, testa o vendedor e procura brechas. Se percebe emoção e excesso, desconfia. Agora, quando você é o vendedor que tem essas características, o seu cliente percebe: essa pessoa está me conduzindo, mas não me inclui. A conexão quebra, a venda esfria.
Quando você entende o seu padrão de funcionamento, o verdadeiro poder é quando você não precisa mais provar que está no controle. O efeito emocional no cliente é ele sente segurança sem rigidez e começa a confiar na sua liderança. Quarto, o guardião. O guardião é uma força que se esconde. Seus traços físicos são um pescoço curto, mandíbula retraída, corpo compacto e forte, tórax retraído, olhar contido, estrutura densa e estável. Sabotagem? Carrega tudo sozinho, evita se posicionar, minimiza o próprio valor. Ele transmite a seguinte informação: eu resolvo, mas não apareço. Já ouviu alguém dizer isso? Agora, se você identificou com esse caractere, você, como cliente, se comporta assim. Você respeita quem fala com firmeza e odeia ser pressionado. Se percebe algum exagero ou manipulação, se fecha de forma definitiva. Agora, quando você é o vendedor que tem essas características, o seu cliente percebe, essa pessoa é confiável, mas ela não se posiciona. Você é visto como prestativo, mas não como autoridade. Você precisa entender, se você se identificou aqui, que sua presença já impõe respeito, seu silêncio tem poder, mas se você não confiar no que você já carrega, ninguém vai conseguir enxergar seu valor. Quando você entende o seu padrão de funcionamento, seu valor começa a ser percebido quando você começa a mostrá-lo, sem pedir desculpa por existir. Efeito emocional sobre o cliente? Ele sente respeito, consistência e confia sem peso. Nosso quinto personagem, o executor. Como ele é? Postura ereta, mandíbula definida, simetria no rosto, olhar forte, corpo harmônico, presença estética marcante, mas tensão visível. Ele transmite a seguinte informação: eu preciso ser admirado, a qualquer custo. Agora, se você se identificou com esse caractere, você, como cliente, se comporta assim. Você valoriza estética, presença, clareza, mas se percebe inconsistência ou esforço demais, se afasta. Agora, quando você é o vendedor que tem essas características, o seu cliente percebe, ela é boa, mas está tentando provar isso o tempo todo. E o encanto se perde. Quando você entende o seu padrão de funcionamento, você entende que sua autoridade não está no que você mostra, está no que você sustenta quando ninguém está olhando. Efeito emocional no cliente? O cliente sente maturidade, admiração espontânea e segurança para confiar em você. Agora você entendeu como a estrutura corporal comunica antes mesmo de você falar, e como a presença desalinhada sabota o seu melhor discurso. Você aprendeu a se enxergar, a se entender e a parar de se adaptar para finalmente se posicionar. Na próxima aula, eu vou te mostrar como transformar isso em autoridade prática. Como vender com naturalidade, precisão e se tornar inconfundível. O título da aula é Como Vender Sem Esforço quando você descobre quem você é. E a melhor parte, sabe o que é? É que você vai se apaixonar por você. Se essa aula te integrou clareza, a próxima vai te entregar o código. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já avançou muito no seu conhecimento. E eu te convido para não deixar de comparecer amanhã. Nós vamos trazer informações preciosas que podem mudar todo o percurso do seu trabalho e estratégia. Até lá!